Marcelo, por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui. A gente continua a nossa divulgação dos dados da APIDAD de 2015 e 2016, com essa análise também das características urbanas e ambientais de cada uma das regiões administrativas, com esse intuito de poder auxiliar os administradores regionais e, obviamente, o governo do Distrito Federal na sua tarefa de gestão, não é? E de administração. A nossa metodologia aqui de trabalho, né, para essas atividades, ela é composta de duas apresentações, uma responsabilidade da nossa Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, aqui coordenada pelo professor Aldo Paviani, que apresentará esses aspectos urbanos e ambientais da RA. E logo em seguida, a gente apresenta os dados recentes, não é? Coletados agora não faz muito, da nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios, que é um produto, não é, uma pesquisa importantíssima aqui da Codeplan, sob coordenação do nosso diretor Bruno Cruz, e que será apresentada... você que apresenta? Não, Iraci que apresenta, né, que é a coordenadora geral da pesquisa. E logo em seguida a gente já pode abrir para uma rodada de perguntas, não é, de comentários do público presente, priorizando os nossos colegas da imprensa, que eu agradeço também pela presença aqui nessa tarde. Marcelo, eu te deixo à vontade para fazer comentários agora, ou se você preferir ao final, você prefere ao final, então está ótimo. Então, terminadas as apresentações, a gente pode passar a palavra para a mesa, não é? Para seus comentários, e em seguida a gente abre para perguntas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Aldo. O senhor vai apresentar? Então, tá bem. Então, e aí eu sugiro que a gente possa sentar ali para ver melhor os slides e acompanhar melhor a apresentação. Ok? Obrigado. Boa tarde aos presentes. Quero cumprimentar Marcelo, né, o administrador regional. Declarou há pouco que está lá há 2 meses, né, mas é bem-vindo nessa apresentação de dados estatísticos e também da parte geográfica, urbanística e ambiental do Cruzeiro. E, inicialmente, nós temos uma fotografia aérea bastante interessante, né, que é ali do block stop, né, do cruzeiro mesmo. É uma fotografia que une o cruzeiro velho e o cruzeiro novo, não é? Que tem um pouco de uma divisão, mas tem uma coesão urbana. Isso aqui passa ou não passa? Bem, inicialmente sempre se apresenta a questão histórica da localidade, né, da RA, onde eu reputo que o Cruzeiro tem um papel importante junto com a construção do plano piloto, porque Lúcio Costa desenhou a cidade daqui a pouco a gente vai ver um mapa em que aparece nitidamente os traços do urbanista. Em todos os casos, a Fazenda Bananal já tinha servido de pousada, né, junto ao córrego do Brejo, da Missão Cruz, que veio aqui demarcar aqueles 14.400 km² do quadrilátero que leva o nome dele, né, quadrilátero Cruz. Em 59, o Cruzeiro Velho, né, com o projeto do próprio Lúcio Costa, como eu falei, é agregado ao plano piloto e começa a ser implantado, né, que seria um local de residências econômicas, não é? Para funcionários que vinham transferidos do Rio de Janeiro para tomar, digamos, já posse dos ministérios em 60. Na década de 70, é implantado o Cruzeiro Novo, com projeto também do Lúcio Costa, como setor de habitações coletivas sul, não é?
até hoje permanecem essas duas siglas, como depois eu vou mostrar no mapa. É conhecido como Cruzeiro Novo e formado por blocos de apartamentos de 4 e 5 pavimentos. Diga-se que ele leva esse nome devido ao cruzeiro que existe aí atrás do monumento, do memorial do JK, porque tem o cruzeiro, local da primeira missa, em 57. Na década de 80, foi implantado a octogonal junto com o cruzeiro, né, que é um projeto da Brasília Revisitada, o setor de habitações coletivas com essa sigla complicada aqui, impronunciável, criado em 89 como parte do cruzeiro. Em 89, pela Lei 049, a região administrativa do Cruzeiro passou a ser RA 11. Eu dizia há pouco que praticamente então ela nasceu na estrutura atual do Distrito Federal. Em maio de 2003, a área octogonal e o Sudeste formaram foram desmembrados do Cruzeiro, né? Tomaram outra denominação DRA. Em 92, o Cruzeiro foi inserido na poligonal do tombamento do plano piloto como patrimônio histórico e artístico. Muito justo, porque praticamente o Cruzeiro nasceu junto com o plano piloto. E o nome da região administrativa foi motivado pela proximidade do Cruzeiro, onde foi celebrada a primeira missa em 3 de maio de 57, como eu falei. Bem, aqui está o Cruzeiro, um ponto quase central ao Distrito Federal, não é? Um ponto que não tem área rural, é puramente urbano, como nós vamos ver. Faz parte da UPT-1, né? Junto com o plano piloto, né? Que está a unidade com onde também está inserido o Sudeste, a octogonal e a Canangolândia. Aqui está de novo, né, a ocupação territorial num contexto de fotografia de satélite, né, com seu formato característico bem delimitado, tendo aqui o CIA de um lado, o plano piloto de outro, e aqui no sudoeste pelo lado leste e oeste é o CIA. Aqui está de novo a evolução, né, da ocupação, que se deu nessa ordem, né? Em 60, o Cruzeiro Velho, né? Depois, em 64, se ocupou o Cruzeiro Novo, e aí foi, né? A ocupação de 75, e aí vai, quer dizer, não há mais o que ocupar, porque toda a área já está devidamente urbanizada. Aqui está a zona urbana no zonamento territorial. Ele tem 323 hectares, não é? 100% da área delimitada, conforme mostra aí. E aqui está o Distrito Federal com o macrozoneamento de acordo com o que está descrito em lei. Em seguida, temos as áreas de regularização, que, aliás, não tem o amarelo, mas está aí só para figurar, uma vez que toda a área do Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho já é devidamente formalizada, né? São os 323 hectares, como eu falei há pouco. Não há áreas por regularizar no futuro. Aqui está a bacia hidrográfica, toda ela pertencente ao Lago Paranoá, não tem outra bacia por perto. O equipamento urbano me parece bem distribuído no território, não é? Com 8 escolas, 12 escolas públicas. Bom, essas 12 são previstas, que são esses amarelos aqui, mas acho que ele já está bem dotado de educação. Os pontos azuis são as escolas existentes, também estão bem distribuídos no território. Tem corpo de bombeiros, delegacia, 2 postos de segurança comunitária, 2 centros de saúde e, sobretudo, o HFA, que tem uma grande área, como depois eu vou mostrar o território que ele ocupa, porque também tem habitações ao redor do hospital. Equipamento público, a fotografia do Toninho Leite, que está aqui fotografando e filmando, não é? Aqui está o Centro Educacional número 1, e aqui é o Centro de Ensino Fundamental.
O HFA, como eu falei, se destaca na paisagem. Até lá no aeroporto a gente vê esse grande edifício que serve às Forças Armadas. O centro de saúde também é algo importante. Peraí, volta. O centro de saúde, que está de número 14, né? Indo em frente, temos aqui equipamento de segurança, que são a delegacia a terceira DP, e um posto policial. Ainda está lá, né? Não queimaram ainda, não, né? Tomara que permaneça, que custa tantos mil cada um, né? Bem, aqui está a rede de água, 100% distribuída no território, quer dizer, é um bom exemplo de área urbanizada com os serviços de água. Não de esgoto, porque tem ainda um 0,8% de fossa séptica, mas deve em breve desaparecer também, tendo 100% do esgoto ao longo do território. Quer dizer, é uma área bem urbanizada, como também o plano piloto. A rede de energia elétrica também bem distribuída, 100%. Aqui tem um trecho primário, um trecho secundário e um trecho enterrado que também existe, como deveria ser toda a área central da cidade, né? Segundo uma legislação, todo o plano piloto e os lagos deveriam ter rede enterrada. Mas é um custo muito alto e aí não é possível, né, manter todos. A setorização são 2 setores, né? Quer dizer, 3 a rigor, né? O Cruzeiro Velho, o Cruzeiro Novo e o HFA. E uma área aqui de circulação que fica ao longo desse eixo. Aqui está o HFA com o grande território, ele está descrito aqui. Além do Hospital das Forças Armadas, a área é ocupada por moradias funcionais agrupadas em 2 partes. Um setor residencial, não é? E aqui está o hospital, e o setor residencial 1, que tem o alto comando do hospital, e 3 blocos no total de 72 apartamentos. E o setor 2, composto de 10 blocos, totalizando 240 apartamentos. O sistema viário também é bem distribuído no território. A geografia mostra aqui um intrincado, quando você entra aqui, depois para sair, pegar os eixos troncais, é complicado. Eu acho que o Lúcio Costa quis fazer uma coisa bem residencial, sem grande circulação, atravessando o cruzeiro, né? E aqui você tem o cruzeiro dentro da malha viária geral da cidade de Brasília. De novo, o sistema de transportes, aqui já as linhas troncais, né, que servem os setores todos, não é? E aqui, em relação ao plano piloto, que também está bem servido digamos, dos eixos viários troncais. Um outro estudo que se faz, aqui com a ajuda também do Toninho Leite, é fotografar qual é a tendência das cidades satélites, falar das RAs, a verticalização, quer dizer, como é que está subindo em altura. No caso do cruzeiro, não passa de 4 pisos, não é? E em comparação aos outros locais, 76% você tem domicílios com apartamento e kitnet, né, no cruzeiro. O plano piloto tem 88%, quase 89%, e o sudoeste ortogonal, quase 100% são apartamentos e kitnet. O CIA, menos 21%. Nessa outra tabela, não dá para fazer muita comparação, porque não temos ainda 2015 em relação ao Distrito Federal, né? E nem ao plano piloto. Então, o que a gente tem é apenas quanto ao cruzeiro, ela tem uma tendência pequena à verticalização, né? Aliás, já está no limite, porque 22%, quase 23% são de casas, né? Sobretudo no Cruzeiro Velho. E apartamentos, no caso do kitnet, o DF tinha, em 2013, 26%.
o DF inteiro, não é? Ainda não temos todas as PEDADs, então nós não temos esse dado para comparar agora. Aqui ainda as áreas residenciais, né? O Cruzeiro Novo, com apartamentos localizados em edifícios em blocos de 4 pisos. Aqui você tem também Cruzeiro Novo. Cruzeiro Velho tem áreas residenciais. Nota-se que houve uma adaptação aqui de um 2º piso, não é? Aqui no Cruzeiro Velho também. E aqui, então, ficou esquisito, porque parece um pagode chinês, né? Porque tem uma parte superior ali que não deve ser muito legal, né? Mas é a adaptação das pessoas a famílias grandes, ou mesmo para obter aluguéis, né, de apartamentos. E aqui o Cruzeiro Velho é uma área bem típica de anos anteriores, né? São casas muito simplesinhas, inclusive com ruas estreitas, como aparece aqui. Quanto ao equipamento urbano, mais fotografias aqui da regional, da administração regional, seu lugar de trabalho, não é? E aqui o Conselho Tutelar, a biblioteca, o núcleo de inspeção do Cruzeiro e os bombeiros militares, né, que tem lá um posto para emergências. Nesse lado aqui você tem um TRE, também em relação a outras RAs, me parece um edifíciozinho mais simples, não é? Mas está ali, está presente. O terminal tem o ônibus, né, do Cruzeiro, o Centro Educacional número 2, uma creche, que felizmente tem no Cruzeiro, e o Centro de Saúde número 3. Também o Toninho Lê tirou fotografia do ginásio de esportes, que me parece bastante adequado para RA, né, grande. Um quadro de areia para a prática de algum esporte aqui, mas, como eu digo, o Toninho tem o cuidado de fotografar quando não tem ninguém praticando esporte, né, Toninho? A quadra de esportes aqui, temos também um campo de futebol, um parque infantil, deve ser a hora de aula, né, Toninho? E um PEC aqui para uso da comunidade. Talvez fim de semana, né? Eu acho que é mais usual quando as pessoas têm folga. Aqui é o setor comercial, o comércio do Cruzeiro, que está bem dotado, tem feira, né, uma feira como todas as outras cidades satélites têm, para atender a população local. E, por fim, um centro cultural Rubem Valentim, que me parece uma boa homenagem para o grande artista, né, que viveu aqui nos anos 60 e 70, né, foi uma pessoa muito importante para a cidade. Então, ele foi inaugurado em setembro de 98 e foi uma ampliação da Biblioteca Pública do Cruzeiro. O espaço com auditório para 130 lugares, salão de múltiplas funções, telecentro, espaço infantil, foyer de exposições, sala de estudo, 77 lugares e um acervo de 15 mil livros. Né? Pode ter mais, né? 15 mil livros. Bom, e recentemente a biblioteca foi reformada para a reabertura do lançamento da Biblioteca do Cerrado, que tem promovido diversas atividades culturais. Isso também é importante para o Cruzeiro. A ARUC, que também foi célebre historicamente, né, ela foi fundada por pessoal do Rio, né, que queria fazer, digamos, uma divulgação do samba, né, que reinou aqui nos anos iniciais. Foi fundada em 21 de outubro de 61, com uma associação que promovesse atividades recreativas além do samba, não é? O Mar Trufo Cultural foi criado pelos cruzeirenses, foi o departamento de escola de samba. Ainda existe? Existe, não é? Nasceu assim a Escola de Samba Unidos do Cruzeiro, que por isso tem esse nome ARUC. Em reconhecimento ao valor, em 2009, o GDF concedeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do DF para a Escola de Samba. A cidade também teve um bloco carnavalesco já extinto, o Cacique do Cruzeiro, com temática indígena. É uma pena porque ali não muito longe tinha uma oca indígena, que hoje é o Noroeste. Interessante. Aqui está a equipe que me ajudou. Agradeço muito ao Sérgio, a equipe da Deura, que formulou todas enfim, o esquema
ambiental, que é pouco, porque o Cruzeiro, de passagem, não tem um parque, não é? Grande como as outras cidades satélites. E também não tem espaço, porque todo ele está urbanizado. É isso, então. Obrigado. Com a palavra, Iraci Peixoto. Boa tarde a todos e a todas, obrigado pela presença. Antes de começar, eu tenho que só fazer uma observação, que eu vi uma foto ali de uma loja do Puro Pano. Puro Pano é uma família da minha cidade que tinha loja lá de tecido e veio para cá, tem várias lojas aí, eu estou feliz de ver que estão sobrevivendo, apesar das confecções, né? As lojas de tecido ainda estão aí. Cruzeiro é a nossa 24ª cidade a ser colocada, pesquisada e apresentada, divulgada. Não sei se a gente diz que é mais uma ou menos uma, né? Porque a gente está muito ansioso para chegar na 31ª, que são as 31 regiões. Hoje nós estamos pesquisando Plano Piloto, Vicente Pires e Águas Claras. São cidades grandes, com amostra grande. Plano Piloto são 2.500 endereços a serem visitados, então nós temos assim uma ansiedade em terminar e poder colocar as informações para serem comparadas com as outras regiões administrativas. O Cruzeiro foi estimado com uma população de 33.539 habitantes agora em 2016, quando nós fizemos a pesquisa no mês de abril. Antes, em 2013, 32 mil e em 2011, 31 mil. E os domicílios urbanos passaram de 10 mil em 2011 para 10.183 para 10.939, mostrando um crescimento um pouco mais lento do que o resto de outras regiões do DF. A renda real domiciliária per capita, que há preços de março, que a gente sempre pesquisa, o mês de referência da renda é o mês anterior à pesquisa, mostrou um decréscimo nesse período, tanto na domiciliar como na per capita, sendo estimada uma renda para 2016 de R$ 7.797, renda domiciliar, e de R$ 2.725,23 para a renda per capita. Observa-se aí uma queda da renda, o que não aconteceu só no Cruzeiro. Devido à crise econômica, as regiões, principalmente as de maiores poder aquisitivo, têm mostrado uma queda nesse período. O número médio de moradores permaneceu quase próximo ao que era em 2013, 3,14, passou para 3,07. O percentual de analfabetos também permaneceu mais ou menos igual, 0,07 para 0,65. E o número de pessoas com nível superior completo, sim, teve um acréscimo de 31,7 para 32,7, sinal positivo. E domicílios com automóvel diminuiu percentualmente de 86 para 81, também o reflexo aí da queda da renda, tanto domiciliar como per capita. E, em compensação, a TV por assinatura passou de 67 para 70, também é um movimento que uma situação que está sendo observada nas outras regiões administrativas. E o Gini passou de 351 para 354, também permanecendo muito próximo de um ano para o outro. A população, como eu já coloquei, está em 33.539, mostrando uma taxa geométrica de 1,56 ao ano, uma taxa que é semelhante a várias outras regiões aqui do DF, como, por exemplo, aí Paranoá, que é mais ou menos parecida, no Bandeirante, enfim. E inferior às outras, que estão, por exemplo, Jardim Botânico 3,99, Itapuã 5,4, não, desculpa, 7,19, Estrutural 5,44, e a que apresentou até então a maior taxa de crescimento foi Riacho Fundo 2, devido ao programa de Minha Casa Minha Vida, né, o Morar Bem. E
como já colocamos, a população com curso superior cresceu e ela é bastante significativa, e em relação às outras regiões, ela está abaixo apenas de Jardim Botânico, Parkway e Parkway, as duas regiões, ela está em terceira posição em termos de grau de escolarização. E um dado interessante, que não tem nenhuma criança de 6 a 14 anos fora da escola. Ótimo. Postos de trabalho, o Cruzeiro tem os principais postos de trabalho são aqui no plano piloto da população ocupada, e só que houve um movimento de crescimento dos postos na própria região, que eram de 22,3%, passou para 27,4%. Ou seja, nesses 3 anos de pesquisa últimos, o Cruzeiro criou novos postos de trabalho na sua própria região, provavelmente na área mais de serviços. E no plano piloto, que concentrava o maior percentual, 62%, passa agora para 53%. A renda nós já colocamos, né, a 7.797, a domiciliar 2.725 per capita, mostrando um decréscimo na renda. E um dado que a gente coloca também para avaliar a questão da informalidade, que é os assalariados sem carteira, diminuiu significativamente na região, passando de 6,6% para 1,6%. Houve uma maior formalização, assim como deve ter havido também um crescimento de pessoal de autônomos. Os dados em relação à escolaridade mostram que, do total de crianças de 0 a 4 anos, 678 estão fora da escola, que representa 46%. Entre 5 e 6 anos e de 6 a 14, nenhuma criança fora da escola. Muito bom. E há também um dado que eu achei muito interessante, foi essa questão dos adolescentes de 7 a 17 anos, 98% frequentam a escola. Então, apenas 66 adolescentes estão fora da escola. E 18 a 25, 52% estudam, e desses 46% fazem faculdade. É uma região que mostra uma escolaridade boa, significativa. E na faixa etária acima de 5 anos, de 25, apenas 3%, que é o normal, que as pessoas já estejam com seus cursos concluídos e não mais indo para a escola. E a escolaridade da população do Cruzeiro concentra-se no ensino superior completo, com 33%, e aí incluído a especialização, pós-graduação, mestrado, enfim, doutorado. E seguida pelo nível médio completo, 28%. Fazendo um corte nas pessoas com 25 anos ou mais, nós temos que 42% tem nível superior, que também é um dado interessante. Aí somando curso de especialização, mestrado e doutorado. Em relação ao percentual de trabalhadores informais, segundo o seu nível de escolaridade, também 41% tem nível superior. Ou independente da situação da pessoa ocupada, o nível de escolaridade é alto na região. Um dado que a gente levanta é o acesso da internet pela população e também pelos jovens. E aí o dado, entre as 24 regiões publicadas até o momento, foi a região que apresentou o maior percentual de jovens acessando a internet, são 97%, o que é reflexo também da escolaridade de todos os adolescentes na escola, como já foi dito. E da população como um todo, 85%. A população ocupada com ensino fundamental incompleto, segundo o local de trabalho, trabalham essencialmente no Cruzeiro. E em menor participação, 15,50% trabalham no plano piloto. Ou seja, no Cruzeiro estão as pessoas com um pouco menos escolaridade e as com maior escolaridade trabalhando aqui na área do plano piloto, chega a 67%. E o nível de escolaridade segundo o modo de transporte mostra que o automóvel é bastante utilizado pela população de maior ensino, né, que é o ensino superior, 79% anda de automóvel, e ensino médio, 47%. E na questão do ônibus, é utilizado mais para o pessoal de menor escolaridade, com
24% de ensino fundamental incompleto. Segundo o local de trabalho e o modo de transporte, tanto para o plano piloto como para outros locais, mais de 70% da população utiliza automóvel. E, como era de se esperar, quem trabalha no próprio cruzeiro, próximo de suas residências, andam a pé mesmo, não utilizam nenhum outro modo de transporte, que 51% deles. Nós também pesquisamos a situação de vulnerabilidade de algumas famílias na região. No cruzeiro, nós temos 131 famílias em situação de vulnerabilidade, de risco, são consideradas domicílios com renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. E se as pessoas, desses domicílios que são chefiados por mulheres e idosos, ou seja, numa situação ainda mais grave, nós temos, então, 88 domicílios que precisam de um cuidado melhor da administração, dos administradores, no sentido das políticas públicas para essas famílias. Uma outra pergunta que a gente acrescentou nessa nova PIDAD de 2015/16 é como elas veem a questão do policiamento próximo de suas residências. E aí a população do cruzeiro tem uma percepção muito boa, 79% acha que próximo das suas residências existe policiamento, elas estão seguras, estão tendo um bom policiamento. Isso é semelhante ao Varjão, que foi de 82%, são os dois mais altos, Varjão e o Cruzeiro. E aí, infelizmente, o Jardim Botânico foi que a gente apresentou da vez passada, que apresentou menor participação de domicílios com percepção de policiamento. Então, de parabéns aí o Cruzeiro com o policiamento. Infraestrutura, como já foi colocada, é excelente, porque ela é uma região já consolidada, já é uma região mais antiga e totalmente consolidada. E aí, além de 100% de energia, de abastecimento de água, nós temos aí quase 100% de asfalto, calçada, meio-fio, iluminação pública, rede de água pluvial, que é um esgotamento sanitário, que a rede de água pluvial, em algumas regiões, ela é um pouco fraca, é bem abaixo. E aqui no Cruzeiro, realmente, é uma cidade arrumadinha, completinha, organizadinha, com a parte de infraestrutura excelente na região. Perguntamos também a existência de atrativos próximos à sua moradia, e 67% diz que tem rua arborizada, 73% jardins e parques próximos, dizem que estão fora de área de preservação, apenas 40% acha que está perto, nascente de água também só 0,95%, ciclovia 27%, espaço cultural 44% e PEC, que estão 83%, dizem que próximo de suas residências tem ponto de encontro comunitário para que possa ser usado pela população. Finalmente, nós temos que, do total de habitantes, 51% encontram-se na faixa etária de 20 a 59 anos, ou seja, na faixa produtiva. Crianças na faixa de 0 a 14 somam 13%, idosos 22%. Ou seja, como é uma região já mais antiga, mais consolidada, o número de crianças é bem menor do que nas regiões mais novas, como a Estrutural, Itapuã, enfim, e a parte de pessoas idosas representam 22%, com um percentual significativo aí de aposentados na região. E os ocupados desempenham atividades predominantemente na administração pública federal e distrital, 38%, e no comércio, 23%. Ou seja, é uma região que tem bastante funcionário público e empregado público. E, dada a proximidade mesmo que tem aqui do plano piloto, o fato de terem vindo transferidos do Rio de Janeiro, na época da inauguração de Brasília, para a região. Como eu já disse, abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica pela rede geral atende a toda a região, e o esgotamento atende a quase totalidade. A iluminação pública, rua asfaltada, meio-fio, calçadas estão presentes nas proximidades de 99% dos domicílios pesquisados. Esses são os principais resultados da pesquisa. Os demais vão estar daqui a pouco no site da Codeplan e poderão ser usados tanto pela administração como pela população. A base dos dados fica com a Codeplan até que fecha todas as 31 regiões. Quando terminar, ela vai ser colocada também, os microdados serem colocados no site, assim como estão os de 2011 e 2013.
Caso a administração queira algum cruzamento que não foi mostrado nesse relatório final, é possível de fazer, desde que peçam para a Codeplan, mandem um e-mail, a gente pode fazer outros cruzamentos que lhes interessarem. E é com muito prazer que nós colocamos à disposição da administração e do público em geral esses dados para que eles possam ser bastante utilizados e analisados e poderem servir para a melhoria da qualidade de vida da população daquela região. Tá? Muito obrigada pela presença. Vamos recompor a mesa para passarmos para os debates. Iraci, por favor. Então, obrigado, tá, Iraci e Aldo, pelas excelentes apresentações, né, muito instrutivas, e eu acho que esses dados bem atuais que a gente traz, a gente espera que possam ser úteis, né, como eu disse antes, no trabalho de vocês na ponta, não é? Então, um prazer para a Codeplan poder auxiliar as administrações regionais aqui de Brasília nessa dura tarefa, talvez menos no Cruzeiro do que em outros locais do Distrito Federal, de gestão da cidade, não é? O Cruzeiro, os nossos dados deixam muito claros, né? Mostram uma cidade com uma renda média, uma escolaridade de média para alta, né? Alta, uma excelente cobertura de infraestrutura e de equipamentos públicos de lazer, inclusive, não é, o que denota uma qualidade de vida alta, não é, da população que mora na cidade. Tem uma população um pouco mais idosa, não é? Tem uma população um pouco mais velha, né, com idade mais avançada, com muitos migrantes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Ceará e de Goiás, principalmente. Mais da metade da população é migrante, tá? É de fora do Distrito Federal, e já migraram para cá há muito tempo atrás. Então você tem 40%, não é, dos que moram na cidade moram no Cruzeiro há mais de 25 anos. Não é? Então é uma população que já está consolidada numa cidade que já está consolidada. Não é? A única coisa assim, que me chamou a atenção, né, talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, o padrão do uso do transporte público. Né? A Deura mostra que é uma cidade bastante irrigada, não é, por ônibus, muito conectada por ônibus com a cidade, mas com um uso muito restrito do ônibus. Né? A maior parte da população ou usa carro para vir para cá ou vai a pé para o trabalho dentro da cidade. Então a gente pode começar a questionar, não é? Primeiro, a necessidade de todas essas linhas, a necessidade das linhas internas na cidade, e aí obviamente isso fica para o nosso debate, mas enfim, me pareceu ser aí talvez um dos pontos que me chamou a atenção, porque no mais é uma cidade que está, como foi colocado aqui, né, pela Iraci, bastante consolidada, né, Iraci? Ela já está, e ela tem a sua característica muito própria de uma cidade de classe média, não é, com um nível de escolaridade mais alto. Então, assim, fica até a pergunta aqui para o Marcelo, de quais são os desafios que você vê, Marcelo, para a gestão da própria cidade agora. O que faltaria? Né? O que ainda precisaria de algum tipo de investimento público? Não, João, obrigado. E aí, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Passo para você, Marcelo, e depois, se os colegas da mesa permitirem, acho que a gente pode abrir para ver se tem alguma colocação do público presente, e aí finalmente a gente pode fazer as nossas considerações finais. Óbvio, se alguém da mesa quiser também colocar uma pergunta, né, uma colocação, pode ficar à vontade a partir da fala do Marcelo. Tá bom? De novo, muito obrigado pela presença. Tá? Boa tarde a todos. Eu vim da RA do Guará, eu tenho apenas
vou fazer apenas 2 meses que estou na RA do Cruzeiro, e peço desculpa a todos vocês por não conhecer tão bem a cidade. Então, assim, pela infraestrutura que eu estive ali durante 2 meses e as pessoas que estão ali na RA junto comigo, eu vi realmente uma cidade muito consolidada, a qualidade de vida, como o nosso amigo aqui falou, ele realmente é muito boa, e eu, por incrível que pareça, você tocou num assunto que realmente ficou até de tocar nesse assunto antes de você, a infraestrutura de transporte. O Cruzeiro realmente é complicado, eu vejo as pessoas que trabalham comigo na RA se locomovendo ou pegando carona para ir para alguma parada, um pouco distante, ou então a falta de ônibus de algumas cidades que não podem vir direto para o Cruzeiro, elas estão vindo, eles vão para a rodoviária para depois chegar até o Cruzeiro, e dependendo do local de onde você trabalha, ainda se anda um pedaço bom a pé para poder chegar no seu trabalho. Então, assim, a cidade realmente é muito boa, já por o plano urbanístico, como nosso professor mostrou antes da Iraci, a cidade já está toda consolidada, toda construída. Então, assim, apenas manter o que se tem, conservar os parques que tem. A feira também é muito, muito legal. Eu tive já uma vez lá, não tive oportunidade de outras vezes, mas o dia que eu fui realmente é muito boa para a cidade, para a qualidade de vida da pessoa que mora no Cruzeiro. Então, assim, fica o meu parecer mesmo que realmente o que fica mais a dever dentro da cidade do Cruzeiro realmente é o transporte. Eu acho que realmente a gente está precisando melhorar a parte de infraestrutura de transporte. Tá? Obrigado e desculpa por eu não estar lá tanto tempo, apenas 2 meses, ok? Claro, obrigado, Marcelo. É engraçado, né? Porque até depois eu queria ver um pouquinho da Deura, né? Porque na apresentação de vocês mostram uma fotografia da cidade de fato irrigada para o centro. Então não contradiz, né, o que o Marcelo disse, porque a gente não vê a gente vê muito pouco, não é, esse transporte circular entre RAs, né? O que a gente vê é sempre o radial. Brasília, não, centro-periferia, né, vamos chamar assim, né, ou seja, você vê muito ônibus para a rodoviária, mas você não vê um ônibus dali, sei lá, para outra RA próxima, ou para o CIA, ou o que seja. Então, repensar a estrutura, não é, de transporte público da cidade, para interligar mais essas RAs, que acabam estando cada vez mais interligadas, não é? Me parece ser algo importante. Eu gostaria que talvez, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante. E também tive a impressão de dentro da cidade, você tem um número considerável de linhas dentro da própria RA, limitado, né? E daí aí sim isso conflita um pouco com o que você estava dizendo da distância. Ótimo, distância para os pontos de ônibus, né? Que de fato pode ser. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria bem interessante. Bruno, você quer... mas fica